Boa noite, amigos. Hoje vamos falar de um case de grande sucesso em Pernambuco, que é a Movimento. Movimento é uma marca pernambucana de prestígio nacional em moda de praia. Nós recebemos com muito prazer Tininha da Fonte. Tininha, como é que nasceu a Movimento? Oi, boa noite, né, João? Tudo bem? É um prazer estar aqui, né, com você, meu companheiro de vários anos, várias viagens quando ia para o São Paulo Fashion Week, né? A Movimento começou o seguinte: na verdade, sou formada em design pela Universidade Federal de Pernambuco, e na época eu fazia balé e ensinava balé. Eu era bailarina clássica e ensinava balé. E essa ideia da Movimento surgiu de Leucio, não foi nem minha. Leucio, vamos botar um negócio, Tininha, eu quero colocar alguma coisa, vamos colocar um negócio. Eu fiz, só se for com relação ao balé, porque sempre foi minha paixão. Foi daí que começou a se pensar numa loja especializada em dança, que na época era tudo muito limitado, até para a minha criação, porque eu queria desenvolver meu potencial criativo, que eu tinha me formado em design. E balé era tudo aqueles colãs pretos, azul marinho, não tinha muita criatividade. E eu queria fazer uma coisa nova. E também, quando você entende do assunto, como eu era bailarina e professora, entendia, você faz melhor a coisa, né? Então, eu comecei a fabricar tudo com relação ao balé. Na verdade, não era fabricação minha, que eu comecei primeiro com as lojas, para depois vir à fábrica. Eu criava as peças de dança e trazia para cá, e a gente comercializava na loja logo com a marquinha Movimento. Foi uma preocupação sempre minha em sempre colocar o M da Movimento em tudo. Primeira vez eu me lembro, antes de abrir a primeira loja, que foi na Alameda Center, em Boa Viagem, eu fui para o Rio para encomendar uma dessas peças, e umas amigas, Tininha, traz aqui no balé as coisas. Eu levei, e tipo assim, numa semana eu vendi tudo. Todos os colãs diferentes, sabe, de linha, na época eram os colãs de linha. E eu disse, vai ser sucesso, né? Voltei, comprei tudo de novo e abri, em 1982, abrimos nossa primeira loja, na Alameda Center. Então, isso foi, na verdade, Leucio que teve essa ideia, né, de montar um negócio, mas aí eu engajei e terminei deixando depois o balé, porque eu não tinha condições de tomar conta de loja, criar 3 filhos, né? Nessa época, Marina não era nascida. A primeira loja, Marina nasceu quando eu abri a segunda loja, em 1983. Aí depois foi aumentando a produção, aumentando tudo isso, aí eu tive que abandonar o balé. E também na loja, depois de alguns anos, eu sentia a necessidade de colocar uma outra linha. Por quê? Porque eu notava que, em algumas épocas do ano, as vendas caíam. E a gente não pode ter um comércio que há algumas épocas do ano que não venda. Vamos ver o que é que está acontecendo. Aí, o que aconteceu? Porque tinha férias, janeiro, julho, ninguém fazia balé. Aí eu comecei com a praia, e assim, essa linha praia tomou um vulto muito grande, e eu terminei tendo que optar. Ou você vai vender praia na loja, porque não tinha nada a ver, biquíni com essa linha de balé. Aí eu abdiquei da linha de balé e continuei fazendo só praia. Inclusive, nós fomos, eu acho que a primeira loja no Brasil a ter lojas especializadas em praia, em shopping center. Porque a gente começou ao contrário das outras marcas. As outras marcas, a maioria, começou com fábrica e nós começamos com loja. Então, a gente abriu loja, tipo assim, na frente de todo mundo, e depois eu senti a necessidade de ter uma fábrica. E depois de alguns anos, eu acho que depois de uns 10 anos, mais ou menos, que a Movimento existia, a gente aí construiu a fábrica e hoje todo o produto é fabricado pela nossa fábrica. E quando a loja era partido de balé, já se chamava Movimento? Sim, esse nome, inclusive, foi colocado, assim, a escolha do nome, né? Foi colocado por Cavani. Sabe o que é Cavani Rosas? Cavani Rosas. Ele que deu o nome. Não, vamos chamar Movimento. Eu achei interessante porque não era só balé, que eu não ia ter uma loja só de balé, né? Era balé e ginástica, a parte de fitness. Porque depois surgiu aquele boom de dança em days, a ginástica começou a ser muito procurada, e isso a gente conseguia vender bastante, porque a gente entrou na época certa, no ramo certo. Só depois, quando a gente foi convidada para o São Paulo Fashion Week, foi que a gente resolveu tirar essa linha de ginástica e colocar uma coisa assim mais de resort, de moda, para ter a ver mais com essa parte toda fashion que tinha que ser a partir daquela data. Então, a gente ficou vendendo biquíni, maiô e essa linha toda na verdade, o pós-praia, né? Tinha uma ousadia muito grande sua de ir para São Paulo Fashion Week.
era, né? Hoje não está mais com essa evidência, mas era a maior feira de moda do Brasil, né? O maior evento da América Latina, né? E realmente eu fiquei muito feliz, eu não esperava, na verdade. Paulo Borges veio fazer o convite e era uma seleção muito grande. Na época, se fazia um crivo dos jornalistas para aprovar se aquela marca poderia participar ou não. Porque não é um evento que você paga para entrar, você é convidada. Embora os gastos na preparação do desfile seja tudo por conta da marca. E é um investimento muito alto, mas valeu a pena demais. Foi em 2002, o primeiro São Paulo Fashion Week, e eu fiz uma coisa assim, bem, na verdade, cultural de Pernambuco. Eu chamei o DJ Dolores, que fez a trilha do desfile. Quem fez a parte de cenografia foi João Falcão, naquela época. E foi o primeiro desfile da Movimento. Que mesinho fraco você escolheu. Pois é. Tem que começar bem, né? Primeiro desfile, saindo do Nordeste, geralmente, você sabe, né? Geralmente, todas as marcas eram de fora, do Sudeste. E eu tinha que fazer bem feito, né? Eu gosto sempre de fazer as coisas bem feitas, assim. Eu gosto de caprichar no que eu faço. Sempre gostei de fazer tudo no capricho. Então, e depois daí, antes fomos desfilando, acho que a gente desfilou 12 anos. O último desfile... foi feito até quem era o estádio, era aquele do Bertolini, que também, você deve se lembrar, fez um desfile bem moderno, com os acessórios bem estilosos, foi maravilhoso. E realmente esse São Paulo Fashion Week foi muito bom para o movimento. Por quê? Agora é engraçado, depois que a gente foi para o São Paulo Fashion Week, todo mundo perguntou, e movimento é pernambucana? Ninguém sabia que a movimento era pernambucana. Eu disse, claro que é, mas ninguém sabia. E o que foi muito importante do São Paulo Fashion Week, porque abriu as portas para o mundo, né? Então, a gente começou a exportar mais. Hoje, a gente tem muitos pontos de vendas no Brasil todo, por conta também dessa visibilidade que o São Paulo Fashion Week dava, né? Eu ficava assim, multimarcas, né? Hoje. Multimarcas, multimarcas. Você está em várias multimarcas. Multimarcas no Brasil e a gente exporta para alguns países também. E era assim, era muito gratificante você chegar, porque eu sempre fui para muitas feiras, né? A gente participou de várias feiras, com a Movimento, a Miami, a Boat Show, a Miami Swimwear, que era em Miami, e outras tantas feiras, né? E era muito gratificante quando você ia para a Premier Vision, quando você ia para essas feiras e a olhar os catálogos, a olhar os birôs de moda, Carlan, olhar as revistas, Beachwear, Collezione. Quando eu abria, estava lá o Movimento, junto com Prada, com Miu Miu. Isso, para mim, é uma coisa muito gratificante, né? E eram várias páginas. Eu tenho lá uma relação enorme de fotos, de revistas internacionais, tipo, a marca lançando moda. Isso é uma coisa muito importante, né? E que eu fico, assim, muito feliz com isso que a gente conquistou. E nesses grandes desfiles que você fez, como era a seleção dos modelos? A seleção, a gente contratava uma pessoa responsável, um diretor de estilo, fora o stylist, né? E esse diretor de estilo convocava todos os modelos lá junto comigo e a gente fazia a seleção de acordo com o que a gente queria mostrar. Se tinha umas peças muito claras, uma modelo mais negra, se tinha peças mais escuras, um modelo mais loira, fazia sempre esse mix de modelos e, dependendo da roupa que cabia em cada uma, era feita essa seleção. Era uma seleção muito rigorosa. No início do São Paulo Fashion Week, tem que ser aquelas super magras, né? E assim, o senhor não realça muito nos biquínis, porque biquíni tem que ter um pouco de busto, tem que ter uma curva, né? Mas no passado, os primeiros desfiles eram todas as meninas muito magrias. Aí depois, aos poucos, foi mudando, e a gente conseguia colocar nas passarelas. Até plus size, né? Então, até plus size, então, com certeza. E é uma coisa boa, né? Porque assim, você se identifica com a peça. Você se lembra, Tininha, de alguma modelo que participou do desfile da Movimento que lhe marcou? Eu me lembro muito de Michele Alves, que desfilou uma vez de grávida. Fraquinha, você só gosta de gente fraquinha, né? Grávida também. Eu lembro também de um desfile que aí eu caprichei nas modelos. Disse, meu Deus do céu. Porque eu já estava imaginando o valor que ia ser, né? Que ela desfilou muitas modelos. A Isabelle Fontana, Michele Alves, a Isabel Goulart, Gianna Albertoni, Ana Beatriz Barros, entre outras, Raika. Esse modelo eu concentrei mesmo, todos esses modelos. Aí, realmente, foi um desfile que foi sucesso, porque, assim, a modelo também enaltece a peça, né? Você tem um modelo que veste bem a peça fica maravilhosa. E no São Paulo Fashion Week é bom porque esse glamour, as peças ficam muito mais bonitas e glamourosas do que realmente, na verdade, né?
Então, foi muito importante para o movimento de São Paulo Fashion Week. Hoje eu não participo mais, porque com essas mídias sociais já mudou tudo. Você sabe que mudou tudo e o São Paulo Fashion Week continua acontecendo de uma outra forma, de um formato diferente, mas hoje em dia, com essas mídias sociais, a gente tem que mudar um pouco o rumo, né? De como divulgar a marca. A Movimento hoje tem quantas lojas? A Movimento tem uma rede de lojas, de 7 lojas, e tem os pontos de vendas, né, do Brasil todo, na faixa de uns 80 pontos de vendas. E também a gente faz também para exportação. Pra Estados onde? Unidos, Canadá, França, Portugal, Espanha. Agora, na Europa, né, Tininha, os biquíni é aquelas calçolas, não sei se você Era calçola, agora, era. Não Agora era é mais tudo brasileiro, calçola, não. Agora não. tá pequenininha. Então, era diferente. Quando eu comecei a exportar, uma modelagem americana, uma modelagem para a Europa e uma modelagem para o Brasil. Era muito diferente. Todos diferentes. A americana era a maior modelagem, né? Que a gente tem que fazer aquelas calcinhas que tinha um acréscimo aqui no bumbum. Mas hoje não. Hoje é a modelagem brasileira e facilitou muito para a gente, porque era muita modelagem para fazer. Não tinha um negócio de biquíni amarelinho, né? Era? Tem uma música que fez sucesso, né? Eu acho que até teve um São Paulo Fashion Week que tocou essa música, do biquíni amarelinho. Que foi uma música de sucesso, o Foi, biquíni exatamente, amarelinho. era. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a empresária Tininha da Fonte. Ô, Tininha, e como é a sistemática para você lançar a nova coleção? Como é? Também é uma coisa que mudou. Maria e Marina. Maria e Marina. Então, começou comigo e Leucio. Né? Leucio agora está em novos empreendimentos imobiliários, embora ele dê assistência. Uma vez na semana ele vai lá dar uma assessoria, porque essa parte de realmente empresariado, de alavancador dos negócios, sempre foi dele. A minha parte é mais criativa, mais artista. Então, agora eu estou com Marina e Maria, que, graças a Deus, o braço direito, as duas, porque uma foca, Maria é engenheira de produção e administradora de empresas, e Marina é administradora de empresas. Então, Maria foca na parte financeira e na produção, e Marina fica toda com a parte comercial. Então, para mim, no estilo, eu fico só essa parte de criação, vitrine, mas hoje eu já tenho uma equipe grande de pessoas jovens que estão tocando comigo essa parte de criação. Marina e Maria participam também, porque tem que aos poucos ir passando, né? A bola, né, João? Tem que aos poucos ir passando. E eu já estou passando essa coisa para as meninas. Então, é uma equipe bem enxuta, mas bem como competente. E a modelagem, como então, é a criação? É um processo. Primeiro, a gente escolhe o tema que você quer trabalhar. Depois vai ser o desenvolvimento das estampas. Esse desenvolvimento, você cria o que você quer, você manda fazer o desenho, daí você vai escolher as cores, aí depois vem as bandeiras, você aprova aquela cor que você mais se identificou, daí manda fazer o tecido e, paralelo a essa coisa da estamparia, você vai fazendo as modelagens do que vai acontecer no verão seguinte e o processo é mais ou menos junto, entre Por exemplo, criação... nós estamos no verão agora. Essa coleção foi preparada há quanto? Janeiro, fevereiro? Não, a coleção está... Antigamente, no passado, você fazia uma coleção para o São Paulo Fashion Week, que acontecia no início era em março, depois passou para junho. Você tinha que fazer toda a coleção de 6 meses de uma vez só. Mas hoje, com esse negócio de mídias sociais, não. Todo dia é uma coisa nova. Então, a gente fica lançando várias linhas todo dia. Por exemplo, essa linha de proteção solar, que é uma linha assim, que a gente vende bastante. Você está com uma novidade nessa área, o que é? Eu estou fazendo agora umas proteções solares mais diferenciadas. Não aquela só de manga comprida básica. Principalmente a feminina, com gola, tipo camisa, com zíper, sabe? Umas camisas diferentes que você pode colocar com biquíni, pode abrir, aparecer um pouco do biquíni. São umas camisas diferenciadas. E para o masculino também. Estou focando também muito na área masculina, na parte de shorts, camisas. A área infantil também é uma área que tem crescido bastante. Inclusive, a gente vende muito em atacado essa área infantil. Agora, você tem muito lá nas suas lojas o modelo para mãe e filha, né? Tem um biquíni, então, essa a mãe parte, e a filha. Exatamente. Inclusive, a gente está ampliando essa linha.
É para o pai, filha, mãe, filha, até para a avó, né? Já vesti várias vezes igual a minhas netas. Mas assim, a gente faz sempre tudo, short, sunga, biquíni, maiô, todos da mesma estampa. Porque geralmente, para dar de presente, às vezes a mãe quer dar um presente ao pai, aí dá a sunga do pai, ou o short do pai, com o short do filho, ou o biquíni da filha. E isso é uma linha que está crescendo muito, essa linha família, que é super importante. E os pais gostam, né, de estar iguais aos seus filhos, principalmente os filhos pequenos. Principalmente, às vezes, quando nasce, quer um presente, aí vai a sunga do pai e um biquinizinho para a menina que nasceu, entendeu? Então, a gente está desenvolvendo muito, muito, muito essa linha. Mas, por exemplo, essa nova coleção, são quantas peças? Quanto tipo de peça tem? Olha, a gente lança todos os meses na faixa de 2 coleções estampadas e todos os lisos que coordenam com essas coleções estampadas. Mais ou menos, sempre tem mais uns 20, umas 20 modelagens de sutiãs, mais umas 20 de calcinha. Tem o pós-praia também, as saídas de praia que tem que estar presente sempre. E essa roupa também, assim, mais descontraída, sabe? Que você vai para um almoço na praia, até para ir para o shopping à tarde, uma coisa mais descontraída, mais leve, que é a proposta do movimento. Fazer uma roupa confortável, descontraída, alegre. Olha, o que é que domina hoje na moda praia? É o biquíni ou é o maiô inteiro? Esse ano eu acho que está predominando o biquíni. O ano passado foi muito maiô. Biquíni pequenininho, Muito maiô. De todas as formas, né? Porque Tem pequenininho e grandinho. a moda praia tem que ser democrática. Aí depende do corpo da pessoa. Por exemplo, as pessoas que têm pernas compridas usam um tipo de biquíni. Perna curta tem que ser um biquíni mais cavado. Busto grande é um tipo de sutiã. Tem que ser bem democrática. Mas E quem é que diz? A loja tem gente especializada para as dizer isso? vendedoras já sabem disso. Já sabem, né? Sabem indicar bem o produto para cliente. Muito. E essa coisa plus size, você está também na plus size? Então, a gente vende, sim. Inclusive, tem um manequim até na vitrine que é plus size, entendeu? A gente vende muito também. Porque o tecido que a gente trabalha tem uma elasticidade muito grande, entendeu? Então, é um tecido que cabe em mais de um tamanho de pessoas. É fabricado aonde esse tecido? Em São Paulo. Em São Paulo, né? Em São Paulo. Nós Todo não tecido vem de São Paulo, aqui não. Toda a fabricação da lycra vem de São Paulo. É lycra, né? É lycra. A lycra, mas assim, hoje em dia tem vários tipos de lycra. Antigamente era só um tipo. Hoje em dia tem vários, umas mais maleáveis, que permitem fazer mais amarrações, outras mais firmes, que seguram mais a barriguinha. Então, tem várias opções para você escolher. E que dá conforto. Tem umas biodegradáveis que você tem... se você colocar a peça num aterro sanitário, ela se degrada aos poucos, muito mais rápido do que uma lycra normal. E a gente está também essa preocupação com essa coisa ecológica. Então, a gente está fazendo muito, muito biquíni com esse tipo de tecido, que tem uma degradação mais rápida, depois que é a terra, entendeu? Então, tem biquíni para grávida? Tem. Tem, né? Na Movimento sim, tem, com certeza. Porque a grávida Tem quer ir biquíni pra para praia. todo mundo. Agora, nós estamos, Tininha, aí numa era do e-comércio. A Movimento já está no e-commerce? Sim, a Movimento está no e-commerce, sim. Inclusive, a partir desse ano, a gente vai dar uma incrementada maior de investimentos no e-commerce, porque eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Na pandemia, acelerou esse processo e a gente vai dar um investimento grande, porque hoje, juntando todas as nossas vendas em atacado, exportação e nas lojas, o e-commerce ainda é menor. As nossas vendas de loja e atacado são ainda maiores. Então, a gente está querendo equilibrar isso com o e-commerce e a gente está fazendo um investimento grande para que no próximo ano a gente já conquiste esses patamares que a gente almeja. Ô, Tininha, você tem clientes que estão com você desde a primeira loja até agora, né? Fidelidade completa, né? Exatamente. E eu me lembro dos primeiros clientes na Alameda Center. Me lembro, assim, uma das minhas primeiras clientes, que nessa época era fitness, que era Virgínia Campos e Norma Maranhão. Engraçado, eu não esqueço desses 2 nomes, que foram das primeiras clientes na Alameda Center com essa parte de fitness. E quando a loja deixou de ser especializada em material de balé e passou para a moda praia, foi no mesmo local?
Era lá na Alameda Center. Era de Começou- balé e virou? Começou na Alameda Center, depois a gente mandou no Derby Center, porque primeiro a gente abriu a Alameda Center, 2 anos depois a do Derby Center. Depois foi a do Shopping Recife. Não me lembro o ano do Shopping Recife, que já faz mais de 30 anos, eu acho, do Shopping Recife. E já estava nesse segmento de praia. Na Alameda, desde a primeira loja que já começou o segmento de praia a atuar. Agora, quanto por cento da fabricação da Movimento é para mulher e quanto é para homem? Bem mais mulher, viu? Mas eu acho que uns 20% homem. Mas Por isso que a gente está agora caprichando na linha masculina para dar um incremento maior esse ano. Mas tem uma linha masculina muito bonita também, né? Quem cria é a mesma equipe que cria É, moda masculina? a mesma equipe. E tem algumas estamparias que servem para moda feminina e masculina também, né? Quando a gente vai fazer a linha masculina, a gente já escolhe uma estamparia que se adeque aos dois públicos, o feminino e o masculino, né? Tem umas que é só feminino, mas tem outras que já servem para o masculino e o feminino. A gente já pensa nisso antes de fazer. E o modelo que não é estampado, é liso, também tem destaque na Movimento? Tem. O liso sempre agrada, né? Muita gente prefere até o liso. Eu gosto do estampado porque eu acho que o estampado diferencia, por conta de ser uma coisa exclusiva daquela marca. E o liso, assim, você tem que caprichar realmente na modelagem para ser um diferencial, que é, né? E a qualidade, que você não pode comparar, às vezes, um liso e outro de um liso de uma marca já que já está tarimbada naquela coisa e já sabe fazer bem feito. Mas o estampado, eu acho que diferencia muito das marcas. Agora, sempre tem que ter o liso coordenado, porque faz parte até do visual da loja o estampado coordenar com liso, para não ficar uma coisa muito pesada, né? Você entra numa loja, só vê estampado. Não, você tem que coordenar com a parte lisa. Está se usando também muito liso trabalhado, que mudou muito a moda praia, né? Então, cada dia é uma novidade. Por isso que tem que ser feita coleções dia a dia. Hoje eu trabalho em criação o dia a dia, não é mais 6 meses antes fazer toda uma coleção. Você tem sempre está correndo contra o tempo. Isso é muito importante. Eu estou com o pessoal jovem, bem bom no movimento. Qual é a razão desses comentários nas redes sociais sobre os outdoor da Movimento? O que foi que houve? É que, na verdade, essa parte de outdoor, você sabe bem que era um meio de você divulgar bem sua marca, que hoje deu uma mudada, né? Hoje, com essas mídias sociais, tudo mudou. Então, a gente foi muito ousado naquela época, com a época dos outdoors. Você deve se lembrar de alguns. Eu estava me lembrando, estava até falando lá na salinha antes de entrar aqui, que tem um outdoor que eu amo. Nem foi o Peixe Gato. O Peixe Gato eu adorei, que foi o maior sucesso. Você se lembra, né? Aquele outdoor de Peixe Gato, que foi o primeiro outdoor que tinha um homem estampado enorme em todos os outdoors. Que antigamente, geralmente, eram as mulheres, né? Mas eu tenho um outdoor que eu me lembro muito, que eu achei o máximo, porque a gente fez na Bandeirantes. E a gente pediu para eles executarem uma armação toda em ferro, de um biquíni meia taça. E a Bandeirantes fez isso super bem feito. E a gente comprou lycra. Eu disse, meu Deus do céu, se fosse hoje, eu não sei se eu teria essa audácia, porque lycra é um produto caro, né? E a gente comprou tecido para fazer esses outdoors enormes do biquíni. Então, a gente cobria essa armação com a lycra e ficava um biquíni realmente em 3D, estampado. E uma semana estava aquele biquíni estampado, naquele gigante no outdoor. E na outra semana tinha uma foto que foi tirada de um modelo, que era o peito, e com a marquinha bem fininha do biquíni, marquinha de sol, e o Mzinho do lado. E você, quando saía essa parte da estrutura, aparecia a mulher de peito, né? Só essa parte aqui, e dizia, você tira e a marca fica. Aí, na outra semana, colocava outra estampa nos outdoor. Aí uma semana depois, a foto da marquinha, você tira e a marca fica. Isso, para mim, esse outdoor foi, assim, muito ousado. E vendia como água, não era? Então, agora, na verdade, quem fazia a criação desses outdoors era Luciano Mello, não sei se você conhece. Conheço. Que eu não me lembro o nome da agência, era CMK, e depois virou Arco CMK. Era Luciano Mello que fazia a criação. Ele era muito ousado, ele era muito bom. E Kika Saraiva fazia toda a parte da escrita, né?
E eles eram muito ousados e a gente ousou muito naquela época, porque trazia modelos lindas para fazer esses outdoor. Era 5 horas da manhã, estava na praia fazendo. E realmente era muito sucesso, né? E depois do Peixe Gato, realmente se concretizou realmente como o outdoor, uma fonte de divulgação da marca naquela época. Hoje são outras coisas, né? Nós queremos agradecer a Etnia da Fonte, dar os parabéns, porque realmente, como eu já disse, a Movimento é um orgulho, todos nós pernambucanos, é uma marca pernambucana que brilha no Brasil e brilha também em vários países do exterior. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.